obrigada pelo carinho. Eu tinha até esquecido que eu ia ganhar a homenagem. Aliás, eu não falei nada e vocês já bateram 3 vezes palma, né? Não sei nem como é que vai. No final, vão ter que bater 5 vezes para não ficar feio, né? Obrigada, Raquel. Pessoal, eu conheço a Raquel há muito tempo. Não sei se vocês lembram, foi em 2019 o nosso evento com o Nicolas. Lembra? Faz muito tempo. Antes da eleição. Então, a Raquel sempre envolvida na política. E, olha, nos bastidores. Então, muito importante esse trabalho que ela faz também. Todo mundo quer ser o candidato, todo mundo quer se eleger, mas a Raquel faz um trabalho fundamental. Eu que tenho também uma equipe com 22 assessores, meu Deus do céu. Sei que sem eles nada funciona. Então, Raquel, muito obrigada. Você é uma amiga, um prazer estar aqui com você. Obrigada. Bom, pessoal. William, tu não é do PT não, né? Coloca meus slides certinho aí, William. Ah, é teu marido. Tá. Coloca, ela contou lá no almoço que tu coloca a toalha molhada na cama. É verdade isso aí, William? É, né? Ela estava lá falando mal de ti, inclusive. Quero depois eu te conto. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... Quem está com um livro novo, eu vi umas pessoas aí. Muito obrigada. Eu ainda tenho a autoestima muito baixa. Todo evento que eu mando menos livro do que as pessoas querem comprar. Faltou livro, né? Eu vou melhorar, tá? Eu vou melhorar. Mas eu sempre mando menos, porque eu acho que não vai vender tudo. Mas, então, muito obrigada. Vocês foram muito gentis. Espero que... Custou R$20, né? Foi um negócio assim, né? No final, eu vou autografar o livro. Que é isso? Se vocês não pararem de bater palma, não vou falar nada mais. Nós vamos conversar um pouco sobre algumas das mentiras que estão nesses livros aí, as 15 principais falácias do movimento feminista, mas para isso eu vou mostrar alguns projetos de lei, algumas coisas que acontecem na prática. Vocês já devem ter visto alguns debates, a gente sempre fala sobre o movimento feminista de um ponto de vista mais amplo, né, quais são os argumentos, mas eu resolvi trazer para vocês, principalmente porque a anfitriã do nosso evento é a vereadora Flávia. É muito importante nós termos vereadores, deputados estaduais, lideranças locais. Eu sei que todo mundo gosta de Brasília, né? Lá tem deputado federal, parece que é mais chique lá e tal. Tem apartamento especial lá para os deputados, acho que eles podem andar com o avião lá do presidente. Mas mais importante do que isso é o trabalho de base. Então, eu vou mostrar para vocês alguns projetos de lei que tramitaram lá em Santa Catarina. Eu tenho certeza que coisas parecidas tramitam aqui em Minas Gerais também. E a gente vai usar esses projetos de lei como uma forma de analisar a atuação do movimento feminista dentro das casas legislativas. Por exemplo, vocês já viram algum partido declaradamente feminista? Por exemplo, Partido Feminista, tem isso? Não. Um grupo partidário, bancada feminista, existe? Não. Existe bancada da mulher, né? Uma coisa mais ampla. Então, veja, se não existe um partido feminista, se quase ninguém se elegeu com a bandeira feminista, lembra na época eleitoral, na época da campanha eleitoral, da propaganda eleitoral, não tem ninguém que vai lá naqueles 30 segundos e diz, vota em mim, pois eu sou feminista, né? Quase não tem. Por quê? O feminismo ele é uma coisa tão impregnada na cultura, ele já faz tanto parte do senso comum, que se pressupõe que todo político é feminista, e aquele que não é, que tem que dizer que não é, certo? É mais ou menos o que o movimento feminista diz quando alega que nós vivemos a heteronormatividade. Eles estão querendo dizer o seguinte, se pressupõe que todo mundo é heterossexual. E não é a verdade, porque a homossexualidade é tão natural quanto a heterossexualidade. Já devem ter ouvido isso. Eles tentam fazer a mesma coisa com o feminismo. O feminismo virou a heterossexualidade da política. Se você não disser que você é antifeminista, você automaticamente é feminista. Como é que eles conseguem fazer isso? Pode passar mais um, por favor. Tem uma apresentação em PDF que daí não está desconfigurada. Eu falei para vocês, né? Ela falou mal dele, mas não foi sem motivo. Ó, e agora essa aí tu está em pé. É assim, ó. Não tem condição de trabalhar contigo, William. Ô, Raquel, ó o teu marido aqui, Raquel. Não consegue virar o William. Ó, olha que coisa feia esse slide. Que ficou com a coisa toda coisada. Tá, vai, bota mais um ali. Bota o próximo, então. Vai nesse feioso aí mesmo. O que adianta bater palma e não arrumar um técnico para mim? Bota 3, William. Ele não ouve, não adianta.
Aê, palma! Vamos lá. Por que eu falo tão sobre esse assunto? Lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a maior parte das pessoas tem uma mentalidade feminista, os deputados. Mesmo aqueles que são conservadores, porque eles não se aprofundaram no assunto. E toda vez que eu falo sobre isso, eles dizem, mas por que a deputada Ana fala tanto desse assunto? Eu vou mostrar depois por quê. Porque existem muitos projetos feministas. Mas uma das jogadas da esquerda é tentar anular a validade do discurso do oponente. Por exemplo, se você é um cara que luta pelo direito pela extensão do direito de liberdade de defesa, ou seja, para as pessoas poderem ter suas armas, você vai ficar batendo nesse assunto, né, nessa tecla, tipo o Beni Barbosa. A Ana vai ficar falando de feminismo, o outro lá vai ficar falando sobre meio ambiente, o ministro Salles. E eles vão dizer, ai, você só fala desse assunto, que chato, né? Por quê? Eles estão tentando invalidar o seu discurso. Na Assembleia Legislativa também acontece assim, quando vai ter uma discussão e a gente diz, ó, isso aí é uma pauta de esquerda. É uma pauta progressista. Ai, porque para você tudo é direita e esquerda. Ou quando a gente vai falar de aborto, você não pode opinar porque isso é uma opinião religiosa. Então, eles sempre vão tentar dizer que você é tacanha, que você é fanático, que você é repetitivo para invalidar o seu discurso. Então, eu tenho que explicar para vocês por que nós temos que falar tanto sobre feminismo, mesmo que ele pareça um assunto distante da vida de algumas pessoas, né? Por exemplo, tem gente que comenta assim, o trabalhador comum não quer saber de feminismo, direita e esquerda, quer ter comida para botar na mesa. Tá certo? Tá correto? Porém, todas as decisões públicas, políticas, relacionadas a feminismo, esquerda e direita, afetam o que o cidadão coloca na mesa. Tem a ver com dinheiro, tem a ver com economia. Por exemplo, a decisão do governo Bolsonaro de pagar um auxílio para mãe solteira. Tem a ver com comida na mesa, não tem? E tem a ver com relacionamento homem e mulher. E tem a ver com divórcio, tem a ver com família, e tem a ver com filhos. Então, veja, filhos, família, feminismo, tudo tem a ver também com dinheiro e também com a vida prática das pessoas. Pode colocar mais um slide. Só para vocês terem uma ideia de como é lá em Santa Catarina. Se você digitar no Google, Alesc é o nome da nossa Assembleia Legislativa, né, o apelido. Alesc Projetos Mulheres. Vai aparecer, olha lá em cima, 98 mil resultados em 30% de um segundo. Menos de um segundo vai aparecer 98 mil resultados sobre projetos de lei. Uma das matérias que nós tínhamos em março era essa daqui, ó. Veja 10 projetos de lei no mesmo mês tramitando sobre mulheres. E olha como é que eles colocam o nome do projeto feminista para que fique feio você ser contra. Como é que você vai ser contra um projeto de lei que apoia a cirurgia reparadora para mulheres agredidas e ações de combate à violência doméstica? Como é que você vai ser contra um projeto desse? Imagina se o presidente Bolsonaro veta ou não sanciona um projeto de lei que diz lá na ementa do projeto, lá em cima, projeto de lei para proteger mulheres vítimas de violência. O que vai estar no outro dia na Globo? Bolsonaro é contra projeto para combater. Então, elas são muito espertos. O projeto de lei, nem sempre ele é para defender as mulheres. Às vezes, ele é simplesmente um projeto feminista. A gente vai dar alguns exemplos aqui. Então, só na Assembleia Legislativa, em um mês, estavam tramitando 10 projetos, lá em Santa Catarina. Se vocês pesquisarem aqui em Minas Gerais, é a mesma coisa. Pode passar. Se você procurar no site oficial do governo, do Congresso, eu assumi meu mandato de deputada em 2019. Então, 2019, 20 e 21. Eu fiz a pesquisa só durante o meu período de deputada, 3 anos. Em 3 anos, o Congresso apresentou mais de 1000 projetos de lei para mulheres. 1000. Você consegue pensar 1000 problemas que uma mulher possa ter? Eu consigo, na verdade, mas, né? 1000 projetos de leis. 1000 projetos de lei só para mulheres. E para homens, quanto? 4. Porque assim, os homens não têm problema nenhum, né? O problema deles é o negócio da toalha lá, que já estava reclamando a Raquel. Pode passar mais um. A atual legislatura aprova mais leis que tratam de violência contra mulheres. O presidente Bolsonaro era machista, lembram? Machista, homofóbico. Tá. O presidente Bolsonaro foi o que mais sancionou, durante o governo dele, os deputados do Congresso foram os que mais aprovaram projetos de lei para mulheres e projetos de lei feminista. Se você for lá nas minhas redes sociais, você vai ver um monte de gente que é conservador, mas odeia o Bolsonaro, e fica comentando assim embaixo das minhas redes sociais. Não vai falar do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro é feminista, porque a Damares é feminista, porque fica aprovando projeto de lei feminista.
qualquer publicação minha que você entrar vai ter esses comentários. Por quê? A pessoa está com uma indignação meio correta, né? Eu elegi o Bolsonaro, me disseram que ele era machista, daí ele aprova um monte de projeto feminista, sanciona durante o seu governo. Por que o presidente Bolsonaro sanciona esses projetos? E pelo mesmo motivo que nós estamos falando de feminismo aqui agora, hoje. Porque para você mudar uma política pública, ou a relação que os políticos têm com uma demanda pública, eleitoreira, projeto de lei, legislativa, você precisa mudar primeiro o senso comum, a opinião das pessoas, certo? Se você não mudar a opinião das pessoas, elas não têm como dar respaldo para a decisão de um político. Dá um exemplo bem simples. Por que será que o Bolsonaro não foi impeachmentado até hoje? O que o Bolsonaro tem? Só apoio popular. Crime, ele cometeu algum? Não precisa. Eles encontram. Você sabe o que é um crime de responsabilidade? Eu sempre brinco, dizem, Ana, você não quer ser governadora? Eu falei, não, eu não quero ser presa. Por quê? Você imagina a quantidade de papel que passa na tua mesa e que você tem que assinar ou deixar de assinar. Às vezes você dá um aumento para uma categoria e o aumento é ilegal. Aí pronto, crime de responsabilidade. Ou seja, sempre vai haver um buraco na lei para dizer que o presidente, seja esse ou qualquer outro, cometeu um crime, cometeu um crime de responsabilidade. Lembram que o pessoal da esquerda dizia que a Dilma não cometeu crime nenhum e que a pedalada, não sei o quê? Olha, o PT cometeu trocentos crimes. Apenas a dúvida era qual que nós vamos pegar aqui para... Né? Mas veja, de todos os crimes que o PT cometeu, relacionado ao mensalão, ao petrolão, pô, uma pedalada fiscal. Então, o que isso quer dizer? Não importa, se você tiver 3 elementos, o Congresso estiver contra você, o povo estiver contra você e tiver uma suspeita de crime, algo que pareça um crime, você vai ser impeachmentado. O Bolsonaro tem o Congresso contra ele, o Bolsonaro também provavelmente já assinou algum documento, fez alguma coisa que poderia cair, sei lá, talvez, não sei, poderiam arrumar uma desculpa, mas por que eles não vão impeachment o Bolsonaro? Porque no dia 7 de setembro, o Bolsonaro deu uma amostra. Olha aqui, ó, tem um monte de doido comigo, hein? Cuidado, muito cuidado. Então, olha só, o presidente Bolsonaro, ele precisa lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Ele precisa lidar com o apoio popular, que ele tem que manter, certo? O apoio das pessoas, ele não pode perder. Ele tem que lidar também, não pode desagradar o Congresso inteiro, entendeu? Não, dá vontade de xingar todo mundo, mas ele não pode. E também não pode cometer nenhuma irregularidade. Lembra do negócio do absorvente? Projeto de lei feminista. Lembra que não podia estourar o orçamento e tal? Mesmo assim, o pessoal começou a falar, o Bolsonaro é contra as mulheres pobres que menstruam. Mas por quê? Porque o projeto era projeto para combater a pobreza menstrual. Você entende? Então, todos os projetos de lei que vão passar lá pela mão do presidente, para ele sancionar ou não, ele vai ter que filtrar se eu vou perder apoio popular, se o projeto é popular, se os senadores vão ficar contra mim. Então, eu vou dar exemplo. Tem 3 projetos que o presidente Bolsonaro sancionou que eu acho horrorosos. Eu nunca vou falar mal do presidente, porque talvez, se eu fosse presidente da República, eu teria sancionado também. Com dor no coração, né? Mas eu teria sancionado. Por exemplo, o projeto de lei Mari Ferrer, ouviram falar dele? É lá da minha cidade, eu moro lá em Florianópolis. Lá em Florianópolis tem uma casa de show chamada Café de la Musique, que foi lá onde o Eduardo Bolsonaro conheceu a Heloísa, e hoje eles são casados. Nesse lugar aí, supostamente, uma moça chamada Mari Ferrer acusou um rapaz de ter cometido um estupro. Foi feito o processo, análise, Ministério Público, corpo de delito, todas as provas foram analisadas. E vocês sabem que no Ministério Público tem muita mulher feminista, tem muita juíza feminista, tem promotora feminista, em todo lugar tem. Mesmo assim, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina disse que o cara era inocente. Foi a conclusão que o Tribunal de Justiça chegou. No decorrer do processo, o Intercept, conhecem esse site? Ele publicou uma fake news assim absurda. Disse que o advogado, Dr. Gastão da Rosa Filho, que inclusive é o meu advogado, e era advogado do professor Olavo, que esse cara cometeu, sei lá, humilhou a menina. Vocês viram isso, né? A menina chorava na audiência. Bom, a audiência tem 3 horas e ele foi recortada, publicaram 1 minuto da audiência e disseram que a audiência já tinha transcorrido, não sei o quê. E ainda o Intercept disse que havia sido inocentado por estupro culposo. Lembram disso? O Tribunal de Justiça processou o Intercept
porque era mentira a notícia do estupro culposo. Isso não existe. Então, era tudo uma mentira. Então, existem muitas mentiras no caso Mari Ferrer, certo? Mesmo assim, as feministas apresentaram um projeto de lei chamado Mari Ferrer. Foi aprovado? Sim. Foi sancionado? Sim. Por que o presidente Bolsonaro sancionou esse projeto de lei? Como é que ele vai vetar um projeto de lei que diz o seguinte: é proibido humilhar vítimas de estupro? Aí o Bolsonaro veta projeto. O Bolsonaro é a favor de humilhar vítimas de estupro em tribunal. Ou seja, por mais que ele tivesse razão, por mais que ele tivesse conhecimento do caso, além de tudo, o Senado e o Congresso votaram a favor. Quando o presidente veta uma coisa, a mensagem de veto volta para o Senado, e o Senado derruba o veto. Certo? Então, o presidente ia vetar, o Senado ia derrubar o veto e ainda ia ficar conhecido como a pessoa que quer que as vítimas de estupro sejam humilhadas no Tribunal de Justiça. Então, por que a gente está falando sobre feminismo hoje? Por isso. Porque, para que um dia nós tenhamos este presidente ou outro que possa tomar medidas realmente e brutalmente conservadoras, o povo tem que estar disposto a defender. O povo não está disposto a defender o Bolsonaro, no caso da Lei Mari Ferrer. Eu pergunto para vocês, se ele tivesse vetado, vocês iam para a rua fazer uma marcha de 1 milhão de pessoas a favor do presidente? Ninguém ia. Alguém foi para a rua defender o absorvente, o negócio do absorvente que o Bolsonaro vetou? Teve marcha, passeata? Não sobrou só para ele o ônus do bagulho? Sobrou só para ele. Tipo, Bolsonaro odeia mulher pobre que menstrua. Pessoas que menstruam, na verdade, porque agora a esquerda diz que qualquer pessoa pode menstruar. Então, o que acontece? A gente precisa... O conservadorismo, ele tem alguns princípios. Um desses princípios é o ceticismo político. Ou seja, a gente não acredita na política. A gente sabe que a política não vai resolver os nossos problemas. E isso foi a grande lição que o professor Olavo deixou em vida. A cultura é mais importante que a política. Tem gente que diz, para de vender livro. Eu falei, se você acha que um deputado que vende livro é ruim, então não vota mais em mim, porque livro eu vou continuar escrevendo. Você que sabe, se você não quiser um deputado que escreve livro, então vota num deputado que não escreve. Mas eu sei que o meu livro é mais importante do que o meu mandato. Porque eu aprendi isso com o professor Olavo. E isso é tão verdadeiro que o Bolsonaro não consegue, sendo presidente da República, mudar a cabeça das pessoas como eu consigo com esse livrinho pequenininho que vocês têm na mão. Então, quando o conservadorismo diz que nós temos que ter ceticismo político, muitos conservadores confundem isso com ceticismo e desconfiança de todos os políticos. Então, o cara diz assim, eu não idolatro o Bolsonaro. Daí o Bolsonaro solta um pum, o cara vai na internet, bate nele. E o Lula comemorando. O que quer dizer o ceticismo político conservador? Que nós somos céticos quanto aos efeitos da política. Qual que é o grande trunfo? Como é que a esquerda prospera e cresce assim, de uma forma avassaladora? Vocês já viram um esquerdista criticando Lula? Lembra da Manuela Dávila que disse que mulher não pode ser submissa a homem? E depois virou vice do vice? Ou seja, ninguém critica o chefão, certo? O PSTU é uma dissidência do PT, certo? Tem outros partidos mais radicais, ainda tem PCO. O PCO está meio conservador, vocês já deram uma olhada, né? Está meio conservador, é o partido com Olavo, o nome do PCO. Mas assim, você pode ver, eles elegem um ícone, um símbolo, e eles defendem esse cara. Será que alguém briga com o Lula? Lembra do Ciro Gomes, que na época da campanha eleitoral falou que o Lula era um babaca? A esquerda ficou louca com ele, porque, tipo, nós sabemos, cara, mas não fala. E nós, conservadores, a gente está o tempo... Por que o Ciro Gomes disse que o Lula era um babaca? Ele quis dizer o seguinte, cara, já deu tua vez, bota um substituto, vamos girar aí a roda do poder, está na hora de ver um outro cara. E o Ciro Gomes estava certo, quem sabe ele tivesse sido eleito, tivesse mais chance se fosse no lugar do Haddad. Então, assim, ele estava correto, só que, veja, eles não admitem crítica. E nós, conservadores, o Bolsonaro aprova a Lei Mari Ferrer. Eu não vou lá na internet falar mal do presidente Bolsonaro, porque não tem outro presidente, e porque ele levou uma facada para estar lá. Se você me apresentar outro cara que levou uma facada, foi atropelado, levou um tiro, por amor ao país, eu vou votar no cara. Bom, e se o cara, depois de tudo que ele fez, ele cometeu... Olha, muitas pessoas dizem assim para a gente sobre essas políticas do movimento feminista. Mas o Bolsonaro foi eleito, não foi para fazer isso.
O cara administrou nem o síndico, ele foi candidato a síndico do prédio e perdeu, né? Então, ele não tem a menor ideia em que consiste o meandro do poder. Se o Bolsonaro chegasse a aprovar, a vetar a lei Mari Ferrer, a lei da violência psicológica. Você lembra dessa lei da violência psicológica? Sabem de qual eu estou falando? Que se você deixar uma mulher triste, você pode ser penalizado com reclusão. Tipo, meu marido está lascado, então os maridos aqui estão tudo lascados. Olha só, como é que o presidente vai vetar? Eu fui olhar, porque começaram a me dizer, Ana, tu não vai falar mal do Bolsonaro? É do Bolsonaro que eu tenho que falar mal? Vocês acham que quando eu chego lá e explico para o presidente, viu, presidente, sabe, esse projeto aqui é ruim? Tu acha que ele não acredita em mim? Ele acredita. Ele não me diz, discordo de você, eu sou feminista. Não é isso que ele me disse. Ele me diz, como é que a senhora quer que eu faça então? O que a senhora sugere? Vai sugerir alguma coisa aí então? Qual é a sugestão? Eu digo, não tenho sugestão nenhuma, então vou fazer do meu jeito. Vocês têm alguma sugestão? Como é que faz para barrar a lei da violência psicológica? Eu fui pesquisar o que aconteceu com esse projeto de lei. O Senado aprovou o projeto, unanimidade. Quantos senadores tem aqui? 3. Quantos tem lá em Santa Catarina? 3. Tem algum senador conservador aqui em Minas? Mas lá em Santa Catarina tem, e o cara votou a favor. Ou seja, como é que o presidente Bolsonaro vai derrubar um projeto votado por unanimidade no Senado? O Senado vai derrubar o veto. E o presidente vai se desgastar. Sabe qual que é a missão da ministra Damares? Não me disseram isso, mas eu fico olhando e fico pensando. A missão da ministra Damares é conquistar mulheres para que elas apoiem o presidente. Se essa é a missão dela, ninguém me disse isso, estou conjecturando. Ela não pode ficar enfrentando esses projetos de lei que ela não vai conseguir explicar. Vocês lembram que a ministra, uma vez, ela disse assim, a mulher cristã deve ser submissa ao seu marido. Lembram disso? Muito tempo atrás? Vocês sabiam que ela está respondendo um processo internacional por ter dito isso? Isso não é simplesmente a manifestação da nossa fé? Não é isso que a gente acredita? É a nossa religião, está na Bíblia, isso, a gente acredita isso. A ministra, que tem a mesma religião que nós, inclusive Jesus apareceu na goiabeira para ela, que se Jesus me aparecer numa goiabeira, eu faço qualquer coisa que ele me mandar. E a ministra Damares é uma mulher de fé, vocês já perceberam? Ela faz oração e tal. Ela simplesmente manifestou a fé dela, ela foi perguntada, ela foi instigada a dizer que a senhora acha que a mulher tem que obedecer o marido? E ela disse, a mulher cristã deve obedecer seu marido. A mulher cristã, ela está respondendo um processo. Olha a situação que está essa ministra. Ah, mas a ministra Damares é feminista, Ana. Então, eu vou botar você, o seu Robervaldo, de Jacupiranga, São Paulo, vai ser o nosso novo ministro. O que o senhor vai fazer agora, seu Robervaldo? No primeiro dia, mulher tem que apanhar. É isso que vai fazer? O que tu vai fazer? Não existe violência psicológica contra a mulher. Qualquer coisa que você diga hoje, relacionada às mulheres, é extremamente delicado. E eu vou dar mais um exemplo relacionado ao processo Mari Ferrer. Essa moça, Mari Ferrer, ela é lá da Florianópolis, lá da minha cidade. E como eu disse, o advogado é meu amigo, ele é meu advogado. Ele me salvou de vários processos já das feministas para cima de mim, teve um trans aí que me processou também, ele me salva todos os processos. E eu sabia do processo. Eu falei, doutor, e aí? O senhor vai defender esse homem aí, ele estuprou a menina ou não? Aí ele me disse, não estuprou a menina. Eu não defenderia se ele tivesse estuprado. E as provas mostram, ele me contou que as provas eram substanciais. E aí alguém me marcou na publicação da Mari Ferrer. Ana, você que defende as mulheres, mas não é feminista, está na hora de você mostrar que você defende as mulheres. Ajude a levar o nome da Mari Ferrer para a ministra para defender essa menina que foi vítima de uma injustiça. Eu já sabia que não havia nada disso. Eu já sabia. Eu fui lá e comentei assim, não conheço os autos do processo e não vou me manifestar. Isso era mentira já minha, né? Porque eu conhecia. Então, eu falei assim, não conheço os autos do processo, não vou me manifestar. Só pelo fato de eu ter dito, não conheço, meu marido, meu pai, minha mãe, todo mundo recebeu mensagem. Tua mulher passa pano para estuprador, tomara que tua filha seja estuprada. Só porque eu disse, eu não vou me pronunciar. Não sei, não vi o processo. Mesma coisa, caso da Nájila, lembram? Da Patrícia Leles com o Marcos Feliciano. Então, veja, quando se trata do assunto mulheres, outros assuntos também são delicados. Negros, trans, homossexuais, é tudo assim, o cara tem que ficar calculando. Teve uma discussão que eu tive numa live entrei numa live com uma mulher, uma pessoa trans, e aí eu falei para a pessoa trans, que era um homem de nascimento que queria ser chamado de mulher. Eu falei assim, como que a senhora quer ser chamada? Como é que você quer ser chamado?
Eu vou chamar você do que você quiser. Se quiser chamar de brócolis, rei da Inglaterra, eu vou te chamar. E a pessoa me disse, eu quero ser chamado de fulana. E eu passei a live inteira chamando a pessoa de fulana. Mesmo assim, no outro dia, estava em todos os lugares que eu tinha sido homofóbica com a pessoa. Eu chamei a pessoa do nome que ela queria. Então, é tudo delicado. Imagina a posição de um ministro e de um presidente da República. Em ano eleitoral, 2022, imagina o estrago de uma manchete, depoimentos. Por exemplo, Bolsonaro veta projeto de lei que proíbe violência psicológica contra mulheres. Daí vai a esquerda, a mídia, entrevista umas 15 mulheres assim que sofreram o diabo na mão de algum homem bem louco e bota a culpa no Bolsonaro e fica martelando aquilo ali por 6 meses antes da eleição. Tem mulher ou não tem mulher que vai deixar de votar no presidente? A política, o que eu aprendi? Quando eu estudava com o professor Olavo, eu pensava assim, quando eu chegar lá crendo, vou triturar essas feministas. Vai ser louco de ver. Não vai sobrar um projeto feminista, vai ser muito massa. Cheguei lá, para você conseguir pedir uma audiência pública, você tem que ir lá conversar com o deputado do PT, do PDT. Oi, querido, que linda sua roupa, que gravata bonita, deputado, que gravata. Vi seus stories lá, é bonito, que é o lugar que o senhor foi. Acabou. A gente pensa assim, chega lá, vou fazer tudo o que eu quiser. Tem, você pode tentar fazer tudo o que quiser. Tipo o nosso amigo Daniel Silveira, o que aconteceu com ele? E aí o Daniel Silveira preso, faz algum projeto de lei? Faz alguma coisa lá preso? Então, tudo é extremamente delicado. Tudo é extremamente delicado. Então, esses projetos de lei, eles vão continuar passando até que a gente consiga convencer ou mostrar para as pessoas o que está por trás desses projetos e que é uma mentira, que é uma falsidade, dizer que esses projetos estão aí para defender as mulheres. Então, vamos adiante. Vou mostrar mais alguns projetos assim. Isso aqui eu peguei de um site feminista, chama Asmina. Resista Asmina. Tá. Esse levantamento do site Asmina foi feito com base em dados do Congresso Nacional. Segundo o próprio Congresso Nacional e as feministas, esse é o número de projetos, essa é a quantidade de projetos aprovados, apresentados em relação às mulheres. Pode passar mais um. Vamos, William. Ó, olha só, são 150 projetos apresentados sobre violência contra a mulher. Eu não consigo imaginar 150 formas de agredir uma mulher, vocês conseguem? 150 projetos, não dava para ser 150 deputados se reunir e apresentar um projeto só? Bem bom. Por exemplo, Programa de Combate à Violência contra a Mulher. Bota esse nome e junta todas as ideias ali e faz um projeto só. Não dava para fazer isso aí? Então, por que os caras apresentaram 150 projetos? Como é que funciona a política? Primeiro, você tem que arrumar um problema. E daí você diz que você vai defender esse problema. Defender a população desse problema, correto? Como é que a gente conseguiu eleger o Bolsonaro? Porque tinha um problema claro, roubalheira do PT. E chegou um cara que, falando grosso, ele era tão sincero que se ele tivesse roubado, ele ia deixar escapar. Então a gente pensou, bom, eu acho que ele é honesto, vamos votar nele. Ou seja, há um problema e alguém apresenta uma solução. E a solução do Bolsonaro na campanha eleitoral, ele falava assim, como é que o senhor vai resolver o problema disso todo? Ele falou, é só não roubar que vai sobrar dinheiro, lembra? E daí ele está lá fazendo asfalto, transposição no Rio São Francisco. Eu sempre brinco com meu pai, que meu pai defende o Bolsonaro mais que o próprio Bolsonaro. Se ele discutir com o Bolsonaro, é capaz dele ser mais bolsonarista. E eu digo para o pai, se continuar desse jeito, o Bolsonaro vai entregar o Brasil todo asfaltado para os comunistas andar de trator em cima. Por quê? Não é só, porque segundo meu pai é o melhor governo, mas eu digo sempre para ele, o que adianta você asfaltar os negócios tudo e depois entregar de mão beijada, não cuidar da parte cultural, etc. Os caras vão dominar tudo. Mas o que acontece? Como é que você faz a sua atuação política? Você identifica um problema, você abraça uma causa. Então, você tem que chegar para as pessoas e tem que dizer o seguinte, existe esse problema aqui. Vou ensinar aqui para quem quer ser candidato. Tem esse problema aqui, a doutrinação, a roubalheira, a violência contra a mulher, as escolas sucateadas, cada um arruma um problema, certo? E depois que você arruma um problema, você tem que dizer que você vai arrumar a solução. Se você votar em mim, eu vou apresentar uma solução para esse negócio. Eu vou lutar por você, vou resolver seu problema. Essa é a ilusão de todo mundo que é amador. A gente também pensa que vai resolver o problema. Então, você imagina que tem uma mulher feminista. Ela fica lá na internet, faz live, porque violência contra a mulher, porque o Brasil é o país que mais mata homossexual, que mais mata mulher, o Brasil é o país que mais mata tudo. Ela não.
Tudo. Por quê? O Brasil é o país que mais mata. Graças ao PT, a gente passou a Índia em índice de homicídios absolutos. Então, você vai identificar um problema e você vai dizer que você vai dar uma solução. Violência doméstica é ou não é um problema? É óbvio que é um problema. Então, você pega um problema, às vezes real, às vezes fictício, e apresenta a solução. A feminista diz, vota em mim, que eu vou ajudar a combater a violência contra a mulher. Daí a feminista se elege, ou o feminista. Aí ele se elege. Aí agora ele vai combater a violência como? Quando ele chega lá, ele descobre que não tem como combater a violência contra a mulher. Você tem como punir o agressor, mas você não tem como impedir ele de agredir. E isso já é contra o discurso da esquerda. Porque a esquerda é a favor da ressocialização do preso, né? Todo mundo é inocente, a culpa é da sociedade. Então, ele já cria um problema. A única forma de resolver a violência seria punindo o cara que é agressor. Mas eles já são contra esse tipo de política. Segundo as pesquisas a respeito da violência doméstica, o agressor, em mais de metade dos casos, ele é reincidente, ele é um criminoso de segundo grau. Ou seja, o cara já foi preso por pequenos furtos, ele já foi preso porque quebrou uma garrafa de cerveja na cabeça do amigo, ele já brigou no jogo do Grêmio, ele já fez alguma coisa errada e ele está solto e aí ele reincide num problema. Só que a esquerda quer que o cara continue solto, porque também é contra a superpopulação carcerária. Então, quando esses caras feministas chegam lá, eles percebem, o que eu vou fazer agora? Não tem nada para fazer. O que eu vou fazer? Eu vou apresentar um projeto de lei. Por mais louco e absurdo que seja, como o da pobreza menstrual, eu vou apresentar um projeto de lei contra a violência contra as mulheres, vou botar qualquer coisa lá e vou dizer. Por exemplo, lá em Santa Catarina, nós aprovamos um projeto de lei, nós, no caso, os deputados, recentemente, de uma deputada feminista que consiste no seguinte, olha a importância desse projeto de lei. Vai ser afixado, projeto para combater a violência contra a mulher, vai ser afixado nas repartições públicas um cartaz escrito assédio é crime. Tipo, cola no seu carro uma coisa assim, roubar meu carro é crime. Então, foi isso que foi feito. Só que essa mulher, essa pessoa que apresentou esse projeto, ela prometeu que ia fazer algo pelas mulheres. Mas não tinha muito o que fazer, certo? A única coisa que dá para fazer é mudar o Código Penal e botar todo mundo preso, esses bandidos tudo preso. Mas isso eles não vão fazer. Então, eles têm que criar uma solução. Eles apresentam um projeto de lei. Aí, eles conseguem aprovar o projeto de lei. Afinal de contas, quem é que vai ser contra um cartazinho, né? Aí passa o projeto. Aí esse deputado vai lá para as redes sociais e diz, mais uma vitória na luta contra a violência contra as mulheres. Aprovamos esta semana um projeto de lei 666 e tal e tal. Aí, o que acontece? O pessoal todo comenta lá embaixo. Que legal! Olha que legal, a deputada fulana fazendo algo pelas mulheres, muito bem. E esse mesmo pessoal vai lá no Instagram da deputada Ana e diz, viu, por que tu não aprovou 12 projetos esse ano? Cadê os projetos que você aprovou? Porque eu não vou aprovar um projeto de cartaz. E o projeto que eu queria aprovar era de botar o cara preso, em vez de 2 anos, 12. Esse projeto é do Congresso, certo? Então, você vê, aí parece o quê? A deputada Ana não defende as mulheres, mas as deputadas de esquerda sim. Então, esses 150 caras aqui que apresentaram esse projeto, são 150 políticos tentando mostrar um trabalho em favor das mulheres. Se eles realmente quisessem ajudar as mulheres, eles se juntariam os 150, fariam uma reunião de trabalho, que nem essa daqui a que hora, fariam um grupo de estudos, fariam um projeto só, e com 150 autores no mesmo projeto, como é que não vai aprovar o projeto? Aprovaria o projeto. Acabaria com o negócio. Só que eles não têm a solução. Cada um tem uma solução aleatória. Cada um inventa uma solução aleatória, que não importa coisa com nada. E depois eu vou mostrar para vocês um exemplo disso. Então, só de violência tem 150 projetos. Trabalho, 30 projetos de lei. Quando o presidente Bolsonaro foi sabatinado no Jornal Nacional, aquele jornal de extrema confiabilidade, que só passa informações de primeira mão, vocês lembram que ele teve uma discussão lá com o William Bonner e a Renata Vasconcelos, sobre trabalho. Aquele negócio do salário, lembra? Aí a Renata Vasconcelos falou assim para o Bolsonaro, o senhor foi o único que votou contra os direitos das empregadas domésticas, lembra? Ele foi o único mesmo que votou. Ele votou contra a formalização do trabalho doméstico e ele explicou o seguinte para a Renata Vasconcelos. Você tem que entender o seguinte, Renata, ou o trabalhador vai ter direitos ou ele vai ter emprego. É dura essa mensagem, né? Porque ele está querendo te dizer, para de pedir direitos, senão daqui a pouco vai ficar desempregado. É ruim para quem tem que trabalhar por um salário mínimo, pegar a condução de manhã. É ruim de ouvir, porém é a verdade. O Roger Scruton tem uma frase que define isso. Nós, conservadores, somos chatos, porém estamos
certos. Então, é isso, o Bolsonaro estava certo. O que aconteceu com a aprovação lá da lei das domésticas? Aquela mulher, aquela família rica que mora lá no Leblon, no Rio de Janeiro, que tinha uma empregada doméstica de 16, 17 anos, 18 anos, que o pai era um bêbado, agressor, violento, que batia nela, nos irmãos dela, e essa menina de 18 anos saiu lá da periferia, veio morar numa suíte, num apartamento do Leblon, para cuidar dos filhos daquela madame. E aí ainda ganhava roupa, às vezes ganhava presente daquela madame, e estava longe daquele pai agressor. Essa menina, a madame chamou ela, viu, Lourdes, a senhora vai voltar lá para a periferia de onde a senhora veio, porque segundo a nova lei, eu tenho que pagar hora extra, taxa, tudo, eu vou ter que pagar 4 vezes o teu salário, eu não estou em condição. Então agora a senhora vai voltar a morar com seu pai lá na periferia, vai pegar 2 ônibus para vir trabalhar no Leblon aqui, vai ter que chegar aqui às 8 da manhã e vai embora às 2 da tarde. A senhora entendeu? Foi isso que aconteceu, né? O presidente, quem aqui, eu não sei se a Renata Vasconcelos mal sabe quanto que ela paga para a empregada doméstica dela, mas o que o presidente Bolsonaro estava querendo dizer era o seguinte: muitas pessoas vão deixar de ter a empregada doméstica que tem e vão começar a contratar diaristas. Ele está falando de economia. Isso é tão real que olha ali, quantos projetos tem ali para mulheres com relação ao trabalho? 30 projetos. Esses projetos são ou de cota, ou projeto de cota, ou projeto com algum tipo de privilégio. Eu vou dar um exemplo. Lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, os deputados estavam discutindo o seguinte projeto de lei. E eu acho que no Congresso também tem algo parecido. Toda empresa, micro, pequena empresa, qualquer empresa que tenha uma funcionária mulher, que tem filhos, vai ter que separar um espaço dentro da empresa chamado Espaço Kids, para a criança ficar lá. Eu que sou mãe, eu levo a minha filha para o trabalho, a Catarina. Ok, eu levo, porque eu tenho um trabalho privilegiado. Se eu não tivesse esse trabalho privilegiado, eu ia chorar de tristeza de ter que deixar ela todo dia longe de mim. E eu sei que muitas mães passam esse problema. Então, eu compreendo o sofrimento da mulher que é mãe e fica longe dos seus filhos. Vocês também entendem isso? Certo. Isso é uma questão. Agora, se eu fizer um projeto de lei desse, e ele for aprovado, e como é seu nome? O Wenderson. Mas olha a mãe do Wenderson, um nome difícil desse. Como é que escreve o Wenderson? W, começa com W já, né? Difícil de falar. Bom, o Wenderson, ele é dono de uma empresa. Tem 3 funcionários, tá, o Wenderson? E uma dessas funcionárias é a mulher. A empresa dele fatura R$20 mil por mês, só que ele gasta mais ou menos uns 10 pagando o funcionário e uns 2 pagando a luz da empresa. Sobra 8 para ele, que é o dono. Para ele fazer um espaço kids, ele vai gastar R$55 mil, certo? O que ele vai fazer com a funcionária? Como é o nome da senhora? Selena. A dona Selena trabalha para o seu Wenderson. O que ele vai fazer com a dona Selena? Viu, dona Selena? A empresa agradece os seus 15 anos de serviços prestados aqui na Wenderson Pipoca e Coca-Cola, mas a senhora vai ter que procurar outro emprego. O movimento feminista está preocupado se a dona Selena vai perder emprego? Não, ele só está preocupado que alguma deputada, a dona Manuelinha, vai ser a autora do projeto que defende as mulheres, certo? Esse tipo de política é o que faz para esse povo se eleger. Veja, se nós acabarmos com a violência doméstica, que assunto que as feministas vão ter? Então, você percebe? Vamos supor que existisse uma solução, veio um anjo do céu com um papel, um bilhete escrito, menina, não, mentira. Um bilhete escrito assim: a solução para a violência doméstica é tal. Essa solução seria buscada, sendo que ela vai acabar com o movimento feminista? Provavelmente não. Tanto que essa política de, por exemplo, prender... Lembra do presidente Bolsonaro quando ele era deputado federal? E ele tinha um projeto de castração química? Quem foi contra o projeto dele? As feministas. Então, você veja, é uma demagogia de um círculo de criar projetos de lei que simulam uma solução que não existe. Pode passar. Vai bem lá para o final, vai, William. Confio em você, William. Bem lá para o final, até você encontrar um projeto, vai indo. Eu vou mostrar um outro caso, de um outro projeto de lei. Pode passar. Mais. Porque eu estou vendo que o meu tempo está acabando. Eu sei. É que eu tenho que tirar foto, né, com vocês, certo? É mais rápido, William. É lá no final. Meu Deus, imagina o William trocando o chuveiro lá na casa da Raquel.
Meu Deus, William. Aí, para. Ó, vou dar um outro exemplo. Mais um. Lembra, no começo da palestra, quando a gente estava conversando, eu coloquei na tela assim, 10 projetos de lei da Assembleia Legislativa para a proteção das mulheres. Lembram disso? Esse aqui é um deles. Um projeto de lei apresentado pela bancada feminina, que deveria ser bancada feminista. Mas é bancada feminina, porque é para enganar os trouxas mesmo. Esse projeto de lei 187.5 de 2018, olha que lindo o nome do projeto. Não dá para saber sobre o que é o projeto, mas olha o nome. Institui o programa de atenção às vítimas de estupro com o objetivo de dar apoio e identificar provas periciais. Dá para ter alguma noção do que é o projeto exatamente? Não, é muito bonito, né? Esse projeto foi aprovado, mas agora você imagina que uma deputada ou um deputado conservador resolve votar contra o projeto de lei 187. No outro dia está assim no jornal. Deputado Joãozinho vota contra o programa de atenção às vítimas de estupro, que visa dar apoio e encontrar provas periciais. O brasileiro vai clicar na notícia para ler o projeto? Ele não vai, né? Porque daí tem que ser alfabetizado em outro método que não seja Paulo Freire, e não é o caso. Então, vai todo mundo lá malhar o Joãozinho. Lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a gente tem 6 deputados eleitos na onda do Bolsonaro, são só 40. Aqui são quantos estaduais? Aqui é bem mais, né? Mas lá são só 40. Desses 40, 6 foram eleitos na onda Bolsonaro e outros 4 são pastor de igreja e tem mais uma penca lá que é evangélico. Então, no mínimo, tem uns 20 deputados do bem lá, assim, gente boa, que dá para conversar. Então, dá para ter maioria. Tem uns caras do MDB que eles são gente boa também. Eles são do partido do vampirão, mas eles não têm culpa, né? Então, assim, tem uns caras legais, jovem lá, que você explica, o cara entende. Eu explico para o cara entende o que eu estou falando. Só que, quando abre o painel para votar, fica... Você lembra do impeachment? O deputado estadual também tem o impeachment dele, que é a urna. O eleitor não vai com a cara dele, não vota mais nele. Quando abre aquele painelzão lá na cara dele, o cara pensa, eu tenho que conquistar 50 mil votos. Desses 50 mil votos, quantos ouviram o argumento que a deputada Ana acabou de dizer aqui no meu ouvido? Nenhum. O que eles vão ver? O meu voto no projeto de lei. Eu vou votar a favor. Daí os caras olham para mim e dizem, deputada Ana, a senhora me desculpa, a senhora tem razão, mas eu vou votar a favor. E eu não posso brigar com o cara, porque eu entendo o cara. Só que o meu eleitor, eu espero, que ele meio que sabe que quando o jornal fala mal de mim, ele sabe que o jornal é que está errado. Teve uma vez, lá em Santa Catarina, que eu xinguei um jornalista de bunda mole e perguntei se ele tinha algum problema cognitivo e se ele era canalha. Imagina que ele ficou bem bravo. E aí, ele me botou na comissão de ética, fez o diabo, queria acabar com a minha vida. E ele começou a publicar no jornal mais famoso da cidade, do estado inteiro, deputada xinga jornalista de canalha e bunda mole. O povo, ele quer a treta, né? O que vocês acham que o pessoal comentava embaixo? Tá certa, deputada. Nem conheço, mas vou votar nessa mulher a partir de hoje. Gostei dessa deputada. Então, ele ficou 24 horas publicando a mesma matéria para ver se alguém ficava a favor dele. E o pessoal foi só a favor de mim. Resultado, desde aquele dia, em março de 2019, nunca mais falaram mal de mim. Tipo, aconteceu não sei o que aconteceu. Porque eles captaram mais ou menos assim, pô, mas essa menina aí, ela tem os loucos que seguem ela, e contra esses loucos não tem o que fazer. Porém, será que os outros deputados, será que o pastor lá da Assembleia de Deus, da Igreja Quadrangular, será que a deputada, será que a vereadora já promovia, ó, a profecia, Flávia, será que a vereadora Flávia, quando ela tomar uma decisão que parece impopular, as pessoas vão apoiá-la? Ela vai ter que medir isso. E se ela perceber que ela não tem apoio, ela vai votar mal. Inclusive, eu já votei muitas vezes mal. Tipo, eu olhei para uma situação, é o seguinte, esse aqui é o voto certo, esse aqui é o voto errado, e esse aqui é o voto que o povo quer que eu dê. Eu chamava o gabinete, vem, os advogados, vocês, qual que é o voto certo? O voto certo é sim. Por exemplo, queriam prender lá um deputado presidente da Assembleia Legislativa envolvido na Operação Alcatraz. Estavam investigando ele, diziam que ele tinha desviado dinheiro. Eu já falei com um monte de gente, tem gente que diz que é mentira, que estão perseguindo ele, porque os outros caras que odeiam ele querem... Enfim, aí eu chamei os advogados e falei, e aí? Mandaram para a Assembleia. Sim, para prender o cara, e não para soltar o cara.
Eu cheguei, chamei meus assessores, falei, eu não vou votar para prender nem soltar ninguém, porque eu estou igual o negócio da Mari Ferrer, eu não li os autos do processo, que eu quero me envolver com isso. E eles disseram, não tem deputada, a senhora tem que votar. Daí eu falei, advogado, chamei o procurador da casa, advogado, ex-promotor, ex-procurador, vocês, o que é para votar? É para votar sim, para soltar o cara, porque não pode fazer isso com um deputado estadual. Assim como a senhora é contra a prisão do Daniel Silveira por opinião, esse deputado também não pode ser preso nesse processo, que é um processo prematuro, errado. Aí eu chamei a militância, que eu tenho meu grupo, que eu digo que são os doidinhos lá. E vocês querem que eu vote o quê? O que vocês acham que tem que votar? Tem que prender, porque bandido tem que ir para a cadeia, porque o Bolsonaro é honesto, porque... Daí eu voltei, chamei todo mundo no gabinete, falei, é o seguinte, o povo quer que vote não, os advogados estão mandando votar sim. E aí, o chefe de gabinete, que é o Marcos, que eu faço o quê, Marcos? Voto como? Ele disse, voto o que a senhora quiser. Eu falei, não vou votar abstenção. Cheguei, votei, não sei. Eu apanhei dos dois lados, né? Que uns queriam... Mas assim, foi um voto errado. O voto certo, que eu acho que era o certo mesmo de dar, era o sim. Não dava para prender aquele deputado por aquilo daquele jeito. Se ele cometeu aquele crime, dizem que ele desviou 50 milhões de reais, eu não sei. Se ele desviou esses 50 milhões de reais, tem que ter prova material e o processo tem que ser certo. Senão depois os caras vão lá e anulam o processo e as pessoas acham que o cara é inocente, tipo o Lula. Ou seja, o processo do Lula foi anulado. Mas o que a esquerda disse? Que ele foi inocentado. Então o certo era soltar o cara, era votar a favor do cara. Só que o meu eleitor não ia entender. Eles iam dizer que eu estava apoiando o bandido. Então eu votei um voto ruim. Então, se eu, que sou a Ana, que é muito doida, tenho que tomar decisões ruins, imagina um presidente, imagina um outro deputado colega meu que não tem o mesmo apoio que eu. Tem deputado que quem vota nele são as pessoas da cidade dele, você entende isso? Então, ele faz 20 mil votos na cidade dele. E essas pessoas não votam ideologicamente. São mulheres, homens comuns que nunca ouviram falar de direita, esquerda, Marx, feminismo, eles não estão nem aí. E eles vão receber uma notícia na casa deles dizendo que o deputado votou contra esse projeto aqui. Mas agora, para a gente terminar, a gente vai analisar o que é esse projeto, afinal de contas. O que é esse projeto? Institui um programa de atenção às vítimas de estupro. O projeto dizia o seguinte, no teor do texto. Lá no IML, no Instituto Geral de Perícia, quando uma mulher, uma criança ou qualquer pessoa vier reclamar de abuso sexual ou estupro, olha, um projeto relacionado à violência doméstica, ou à violência contra mulheres. Se essa pessoa for uma mulher ou uma criança, deverá ser atendida por uma médica perita mulher. Parece legal o projeto, né? Mas não é. Por quê? Em tese, os caras estão supondo que os médicos peritos homens vão abusar de uma mulher que acabou de chegar no IGP para fazer perícia. Ou que eles vão tratar uma mulher vítima de violência mal. É justo pensar isso? Só porque o cara é homem, ele vai tratar mal uma vítima... Olha que loucura. Então, já é errado ideologicamente falando, porque já pressupõe que todos os homens são abusadores. Só que mesmo que a gente ignorasse o ponto de vista ideológico, que é o ponto de vista que eu estou conversando com vocês, quando chega um projeto, a gente faz diligência. Ou seja, a gente pergunta a opinião dos outros setores só para poder ignorar essa opinião, mas a gente tem que pedir. Então, assim, chegou um projeto sobre violência doméstica. Quais são os setores que eu tenho que ouvir? Eu tenho que ouvir a polícia militar, que é a pessoa que vai lá quando recebe a ligação. Eu tenho que ouvir os médicos, o CRM, o Conselho Regional de Medicina. Eu tenho que ouvir delegado de polícia, IGP. Então, eu vou mandar várias cartinhas. Mais 5 minutos, tá, Raquel? Mais 5 minutos. Então, aí eu tenho que mandar várias cartinhas. O que a senhora pensa sobre isso? Mando para o governador. Governador, esse projeto é bom ou ruim? Mando para o chefe da Casa Civil, né? E aí, o projeto é bom ou ruim? Então, os deputados da Assembleia Legislativa fizeram isso, pode passar. Mandaram essa cartinha. E todos os órgãos públicos, que estão cheios de feminista, está cheio de feminista lá, mesmo assim, todos os órgãos públicos disseram que o projeto de lei era ruim. Pudim, ruim, é assim que fala. Que o projeto de lei era ruim. Da análise da redação do PL 187, verifica-se que o mesmo busca proteger as vítimas, tudo bem, é muito bonitinho, sendo que a implantação na forma em que está regido o PL encontrará dificuldades. Ou seja, tá, o projeto é bonitinho, é legalzinho, só que não dá para efetivar esse projeto. Por quê? Existem 150 médicos peritos no estado. Em Santa Catarina são 295 municípios, então já tem um médico para cada 2 municípios. Desses 150 médicos peritos, somente 20 são mulheres. Ou seja, como é que 20 médicas peritas vão atender todos os casos de abuso e estupro do estado inteiro?
Então, olha a delegada, é homem ou mulher? Mulher. Até a delegada mulher disse que o projeto feminista era ruim. Pode passar. Não foi só ela, né? A gente recebeu várias diligências, assim, muitas diligências, todas contrárias. E a gente leu isso no plenário. Eu falei, olha aí, ó, todo mundo está falando que o projeto é ruim. Esse projeto é ruim. Vocês estão vendo que o projeto é ruim. Alguém está com dúvida que esse projeto é ruim? Fui em cada deputado e eles diziam assim, eu sei, deputada. Mas é que o deputado é da bancada, o projeto é da bancada feminina. E nós tem que ser legal com as mulheres. Não, deputado, não tem que ser legal com as mulheres. Se ela mandar o senhor botar uma banana, pendurar uma banana no pescoço, o senhor vai pendurar? Vou. Então, não tinha como. O projeto foi aprovado. Ou seja, os deputados aprovaram o projeto. Aliás, quando eu vi que o projeto ia ser aprovado, tem vezes que eu vejo que o projeto vai ser aprovado, tipo aquele do cartaz, eu penso, vou votar a favor. Eu conto os votos, vou lá, conto, 32. Eu falei, não vou ficar eu só com os 8 doidos aqui para depois tomar pau na internet. Vou lá e voto junto. Tu vai passar mesmo? Aí o que aconteceu aqui, ó? Excelentíssimo senhor presidente, senhora, o governador Moisés, que ele é conhecido por ter traído Bolsonaro, mesmo ele vetou o projeto. Aí o projeto foi aprovado, ele vetou. Ele disse, gente, não dá, esse projeto é ruim para desgraça. Além dos argumentos já apresentados, ainda o projeto é inconstitucional, conforme os pareceres da Procuradoria-Geral do Estado e do Instituto Geral de Perícias e do Instituto Médico Legal. Todo mundo disse que o negócio era inconstitucional. Aí o governador foi lá e vetou o projeto de lei. Aí o que a Assembleia fez com o veto? Derrubou o veto. Você entende? Se o Bolsonaro veta o projeto, o que a Assembleia faz? O que o Congresso faz? Derruba o veto. Então, ignorando completamente todos os argumentos racionais, todas as provas, todos os depoimentos, todas as diligências e todos os pareceres dos procuradores formados em direito, que fizeram concurso, ganham 40 mil reais para dar a opinião deles, foram completamente ignorados e o projeto foi aprovado. Próximo. Razões do veto. Os dispositivos vetados, ao pretenderem determinar, respectivamente, que crianças e adolescentes do sexo feminino sejam obrigatoriamente examinados por legista mulher, blá, 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 estão eivados de inconstitucionalidade material e ofendem os direitos das crianças e dos adolescentes. O ECA diz o seguinte, quando uma criança ou um adolescente sofre qualquer tipo de violência, ele tem prioridade absoluta de ter o seu caso resolvido. Eu não posso deixar uma criança vítima de abuso esperando na fila por qualquer razão. Então, é completamente inconstitucional. As delegadas que responderam, e também as médicas que responderam, elas mandaram uma carta dizendo o seguinte, senhores deputados, os senhores são muito fofos, muito preocupados, muito competentes, mas eu vou explicar para vocês o que acontece aqui no Instituto Geral de Perícias. Quando chega uma pessoa vítima de violência, o médico que está na hora é aquele que atende o paciente imediatamente para poder ter as provas o mais rápido possível. Se nós tivermos uma mulher, nós vamos atender com uma médica mulher preferencialmente. Então, os senhores deputados, tão preocupados com as mulheres, não se preocupem. Nós, preferencialmente, iremos atender com uma médica legista mulher, se essa médica estiver ali. Se ela não tiver, ela não existir, aí a gente vai atender com um homem. Tudo isso foi ignorado e o projeto foi aprovado. Passa mais um. Aí, olha só o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. O projeto foi aprovado e aconteceu o seguinte, crianças e adolescentes com atendimento atrasado, não receberam atendimento do IGP, não tinha médico perita, tinha mulheres e crianças vítimas de violência e de abuso sem atendimento. Então, foi isso que o projeto feminista fez. Deixou mulheres, crianças e adolescentes sem atendimento. A Lei 17.995, de 2020, que institui o Programa de Atenção às Vítimas, prevê que os estupros deverão obrigatoriamente ser realizados por legista mulher. Todavia, diante do insuficiente número de legistas, os exames não estão sendo efetuados. Ou seja, a senhora foi estuprada na sexta, a senhora precisa ser atendida na sexta, porque senão na quarta-feira não tem mais prova material, não tem mais corpo de delito. O cara que estuprou a senhora vai sair ileso, porque não tem como provar, porque não tinha médico. Ou seja, o projeto das feministas fez com que as provas de um estupro ficassem dificultadas. Isso que o projeto feminista fez. E o que eles estão dizendo aqui? Exatamente o que o médico... Lembra dos médicos que passaram a diligência? Eles disseram, vai dar errado, não vai funcionar. Daí o projeto entrou em vigor e deu errado. Portanto, por causa disso, nós estamos apresentando um novo projeto. Bota aí.
Aí o deputado Nilson Berlanda, do meu partido, apresentou um novo projeto de lei, que diz o seguinte: a vítima do sexo feminino será atendida preferencialmente por legista mulher. Que não era exatamente o que já estava acontecendo antes de fazer qualquer projeto de lei. No entanto, essa deputada que aprovou esse projeto, ela foi ou não foi lá nas redes sociais dela, publicou que ela aprovou um projeto de lei bem legal para as mulheres. Foi ou não foi? Foi. Quando o projeto de lei deu errado e as mulheres ficaram sem atendimento, ela foi lá nas redes sociais pedir desculpa? Não. O eleitor dela sabe disso? Não. O eleitor dela vai votar nela, sim ou não? Vai votar nela, certo? Então, isso é o resumo do que acontece no parlamento, no Congresso, com essas políticas que são políticas feministas. E por causa disso, que a gente precisa falar de feminismo, estudar os trâmites legais, entender como funciona um projeto de lei, para que a gente possa cobrar os políticos da forma correta e para que a gente possa mudar a opinião pública. Vocês estão em muitos aqui, muito obrigada por terem vindo, vocês são muitas pessoas mesmo, mas quantos nós somos em relação à população total de Belo Horizonte? Essa informação que vocês têm, os outros têm também? Quanto tempo vai levar para a gente levar essa informação até eles? Muito tempo. Só para concluir, depois que eu publiquei o primeiro livro, e depois o segundo, essa ideia do movimento antifeminista se popularizou tanto, que agora, quando você vê com uma pessoa famosa, um artista, qualquer pessoa falando sobre isso, em vários momentos você vai encontrar os argumentos que estão no meu livro, nessa publicação. Para concluir, a importância desse trabalho cultural. É importante eleger a deputada igual a deputada Ana? Eleger a vereadora Flávia? Tudo isso é importante. Só que mais importante do que isso, às vezes você elege um tranqueira, mas se tu eleger um tranqueira e tu for lá pressionar um maluco, ele faz a coisa certa, porque ele tem medo de perder a eleição. Agora, se você eleger um cara bom, mas não tiver sustentação, ele vota mal, porque ele também tem medo de perder a eleição. Afinal, ninguém elegeu ninguém para perder a próxima eleição ou para ficar um mandato só. Porque senão significa que o trabalho do cara é ruim. Recentemente, uma jornalista da Globo, Ana Paula Padrão, sabem quem é? Ela falou sobre a pandemia. Depois vocês vão pesquisar como que o movimento feminista é. Tudo, eles dão um jeito de dizer que as mulheres estão sendo oprimidas. Pode colocar no Google aí depois. Aliás, William, vai procurando enquanto eu falo até você achar essa matéria. Tem uma matéria que diz assim, ele vai, até o final do ano ele acha. Tem uma matéria que diz o seguinte, você pode encontrar na internet. Estudos indicam que o ar-condicionado é machista. Já viram esse? Tem outra que é assim, o ar-condicionado é machista, vírgula, diz pesquisa. Imagina a pesquisa, alô, seu ar-condicionado, se o senhor é machista, permaneça em silêncio. Machista. E a próxima, tem uma outra pesquisa anterior a essa, que é assim, a pandemia, muitas pessoas morreram de Covid, e aí saiu uma notícia no site Universo, que é assim, apesar de morrerem mais homens, olha isso, apesar de morrerem mais homens, as mulheres são as mais afetadas pela pandemia. Tipo, como que uma pessoa é mais afetada do que morta? Só se ela ficou viúva e não ganhou nenhuma pensão, né? Só pode ser isso. Então, veja, o movimento feminista, ele comanda o discurso, estou terminando, Raquel. Qual o discurso? O discurso de que a mulher é sempre oprimida e, por isso, qualquer projeto de lei que favoreça as mulheres é bem-vindo. Não precisa pensar sobre o projeto, pode ser maluco que for, é bem-vindo. E, para concluir, a importância deste livro, dessas ideias que a gente está falando aqui. A Ana Paula Padrão, essa jornalista da Globo, ela fez a mesmíssima coisa recentemente. Ela pegou uma matéria, ligou a câmera lá no ao vivo, lá no Instagram, e começou a ler a matéria. Olha, pessoal, essa matéria aqui diz o seguinte, na pandemia, o número de empreendedoras mulheres aumentou. As mulheres foram as que mais abriram empresas desde o início do surto de Covid. Legal, as mulheres empresárias, né? Ok, mulher empresária. Eu pensei, ela vai comemorar. Sabe o que ela fez? Então, pessoal, essa pesquisa aqui indica que as mulheres foram as mais demitidas. Por isso que elas abriram empresa. Então, você vê, elas sempre vão procurar algo ruim. Só que qual é a importância dessa nossa conversa, dessa nossa discussão, desses livros que a gente fala sobre esse assunto? Lá embaixo nos comentários, ela tomou um pau tão grande. Tinha um monte de gente comentando trechos do meu livro, argumentos que estavam no livro, coisas que a gente já falou na tribuna, que a gente falou naquela discussão com a Manuela Dávila, um monte de gente comentando embaixo, a mulher levou uma surra.
Ou seja, isso é mais importante do que você eleger 2, 3, 4. Primeiro que a gente precisa eleger maioria, ou seja, tem que ser 300 deputados federais. 300 deputados federais. Mas mais importante do que isso, tem que dar apoio, tem que haver respaldo na cultura. Esses slides, vocês deixaram, tem o e-mail das pessoas que vieram ao evento para compartilhar os slides? Ah, já sei, eu vou colocar os slides no canal do Telegram. E se vocês quiserem, vocês podem baixar lá. E para descobrir como que é o meu canal do Telegram, vai lá no Instagram, procura lá nos destaques do Telegram e clica lá, tá? Vou colocar esses slides porque a gente falou só sobre 10 slides e a apresentação tinha 70. E agora a gente vai tirar as fotos e os autógrafos ali do lado, tá bom? Muito obrigada.